Olá, estamos aqui mais uma vez para tirar um pouco as dúvidas de vocês. Hoje a nossa aula é sobre área, e mais especificamente a área de retângulo e quadrado, né? E o que é na verdade um retângulo? Um quadrilátero que tem 4 ângulos retos. E o que é calcular a área? Você calcular a área, você descobrir quantas regiões quadradas de um determinado tamanho eu utilizaria para cobrir aquela determinada área que eu quero calcular. Nesse caso aqui, se a figura que você pegar já estiver toda bonitinha, dividida assim, então a área dessa figura aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a área dessa figura é 12 centímetros quadrados. Porém, você não vai pegar as regiões sempre prontinha e bem dividida assim. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se você tiver observado, esse lado mede 4 e esse mede 12. São 4 carreirinhas de 3 ou 3 carreirinhas de 4. Então, a área dessa região aqui é 4 centímetros de comprimento vezes 3 centímetros de largura. A área vai ser igual a 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Então, para você calcular a área de retângulo, basta você multiplicar o comprimento pela largura. E para calcular a área de quadrado, se você estiver lembrando da definição de retângulo, quadrado é um tipo de retângulo. A única diferença é que ele vai ter os 4 lados iguais, mas a ideia de calcular a área é a mesma. 3 centímetros vezes 3 centímetros, a área dessa figura aqui vai ser 9 centímetros quadrados. Como em quadrado todos os lados são iguais, então ao invés de eu dizer que a área dele é o comprimento vezes a largura, eu posso chamar isso, todos os lados dele, de aresta. Então, a área de um quadrado é a aresta vezes a aresta, que nesse caso aqui, a aresta é 3 centímetros, a outra 3 centímetros, vai ser igual a 9 centímetros quadrados, que é a área desse quadrado aqui. Além de retângulo e quadrado, a gente vai ver também como é que calcula a área de triângulo. Então, vamos imaginar que eu tenho um triângulo nesse formato aqui, aqui um ângulo reto, esse lado aqui mede 6 centímetros, esse aqui mede 4 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Como é que eu encontro a área dele? Então, se eu pegar esse triângulo e transformar ele em um retângulo, eu posso calcular a área desse retângulo todo só multiplicando o comprimento, que é 6 centímetros, vezes a largura, que é 4 centímetros. Então, a área desse retângulo todo, 6 vezes 4, vai dar 24 centímetros quadrados. Porém, eu quero, na verdade, somente a área desse triângulo aqui. Se você tiver observado direito, isso aqui é um retângulo, a diagonal do retângulo dividi ele em duas partes iguais, então essa parte é igual a essa, então isso aqui eu estou dividindo no meio. Então, para eu achar a área do triângulo, é só eu pegar esse 24 centímetros quadrados, dividir por 2, que vai ter 12 centímetros quadrados. Então, para você calcular a área de triângulo, é só você multiplicar o comprimento, aqui onde seria o comprimento, que eu vou chamar a base do triângulo, vezes a altura, e o resultado, então a área vai ser igual à base vezes a altura do triângulo, e o resultado dividir por 2. Mas nem todos os triângulos têm esse formato aqui. Então, triângulos podem aparecer com formatos bem diferentes. Então, vamos lá, alguns exemplos. Eu posso pegar um triângulo nesse formato, posso pegar ele com esse formato, ou até um triângulo assim.
Então, a ideia de você calcular a área vai ser sempre a mesma. A base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Mas onde é a base do triângulo? Eu posso considerar como base do triângulo qualquer um dos lados. E a altura vai ser relativa àquele lado ali. Então, se eu chamar esse lado aqui de base, a altura dele vai ser perpendicular a esse lado. Então, é esse local aqui. Em triângulo e retângulos, eu posso chamar um dos lados que forma o ângulo reto de base e o outro de altura, porque o outro lado vai ser perpendicular à base. Então, se esse for base, esse aqui vai ser altura. Ou se esse for base, esse aqui vai ser altura, que não faz diferença. Já nesse caso aqui, eu vou chamar esse lado aqui de base e a altura tem que ser um segmento de reta perpendicular ao prolongamento dele, na verdade. Então, vai ser isso daqui. Então, vamos dizer que essa base aqui mede 8 centímetros e que a altura mede 5. Essa base aqui mede 5 centímetros e a altura também mede 5. Tem um triângulo isósceles. Essa base aqui mediria 4 centímetros e a altura aqui mede 5. Então, qual é a área de cada um deles? Primeiro aqui, a base é 8 centímetros vezes a altura, que é 5 centímetros. O resultado dividido por 2, então a área vai ser 8 vezes 5, 40 centímetros quadrados, dividido por 2, metade, 20 centímetros quadrados. Pegando o próximo, a área vai ser igual à base, que pode ser qualquer um desses dois, 5 centímetros, vezes a altura, que também é 5 centímetros, dividido por 2. A área vai ser igual a 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados, dividido por 2. A área vai ser igual a 12,5 centímetros quadrados. A mesma ideia vai ser com esse aqui. Então, a área vai ser igual à base, que é 4 centímetros, vezes a altura, que é 5 centímetros, dividido por 2. A área vai ser igual a 4 vezes 5, 20 centímetros quadrados, dividido por 2, vai ser igual a 10 centímetros quadrados. Porém, nem todas as áreas que você pega têm um formato já pronto assim. Na atividade tinha alguns exemplos que não tinha um formato perfeitinho assim. Então vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente ver. Eu tenho essa figura. Aqui mede 6 centímetros. Aqui mede 8. Esse espaço mede 3 centímetros. E esse aqui mede 3 centímetros. Então, como é que eu calculo a área dessa figura? Então, eu posso dividir ela em dois retângulos, né? Aqui são ângulos retos, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto. Isso para poder garantir que essa parte aqui, esse lado, seria do tamanho desse outro aqui. Então, eu posso dividir ela nessa posição, por exemplo. Eu vou ter, nesse caso aqui, uma área 1 e uma área 2. Qual é a área 1? Um retângulo de 8 centímetros de comprimento por 3 centímetros de largura. Então, a área 1 vai ficar 8 vezes 3, dá 24 centímetros quadrados. A área 2, aqui eu tenho 6 centímetros, aqui é igual a esse outro lado, ao lado oposto, eu tenho 3 também, então essa parte aqui também será 3 centímetros. Se aqui eu já tenho 3, aqui eu também vou ter 3 centímetros. Então, a área da figura 2 vai ser 3 centímetros vezes
3 centímetros, então a área da figura 2 vai ser igual a 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. E a área total vai ser igual à área da figura 1, 24 centímetros quadrados, mais a área da figura 2, 9 centímetros quadrados, que isso é igual a 33 centímetros quadrados. Ok?